Fala galera, tudo bom? Professora Laís aqui de Biologia e venho aqui para a gente resolver mais uma questãozinha da UERJ do ano de 2018, tá? O primeiro EQ da UERJ do ano de 2018, questão de número 46, é a última questão de Biologia da prova. Vamos dar uma lidinha junto para a gente discutir, revisar e fechar, acabar com essa questão. Em células eucariotas, a cromatina pode se apresentar como eucromatina, uma forma não espiralada, uma forma toda solta, né? A molécula de DNA fica toda frouxa, tá? Ou como heterocromatina, uma forma muito espiralada, muito condensada, tá? Na metáfase, muitas regiões de eucromatina se transformam em heterocromatina, formando cromossomos bastante espiralados, conforme mostra o esquema. Então, tá eucromatina, super frouxa, molécula de DNA solta. Heterocromatina, tudo condensado. Considerando uma mitose típica, a formação dos cromossomos bastante espiralado favorece o seguinte processo. Gente, a questão basicamente está te perguntando o porquê que é importante, durante uma meiose, essa molécula de DNA ficar tão condensada, tá? Formando ali um cromossomo. Então, olha só. Lembrando que a mitose, né? É uma divisão equacional. Então, o número de cromossomos da célula-mãe é igual ao número de cromossomos da célula filha. Então, aqui eu tenho 2N igual a 4. Por que, Laís? Porque eu tenho dois tipos de cada cromossomo. Eu vou resultar aqui em duas células. 2N igual a 4, 2N igual a 4. A mitose é uma divisão que acontece durante crescimento, desenvolvimento embrionário, regeneração de tecidos, para formação de tumores também. É a mitose que é responsável por isso. Então, vamos lá. Inicialmente, galera, tá? Na fase S, que acontece lá na intérfase. A intérfase é uma fase que antecede a divisão celular, tá? Na intérfase acontece duplicação do material genético, lembra disso? Aumento da quantidade de proteínas, de carboidratos, duplicação de organelas, como os centríolos, por exemplo. E aí, entrou na prófase. Lá na intérfase, o material genético é importante que ele fique todo frouxo. Só que, quando a gente inicia a divisão, no iniciozinho da prófase, as moléculas de DNA, elas começam a se compactar. Então, aqui se inicia a compactação da molécula de DNA. E aí, ela passa a ser representada como cromossomos. Sim ou não? Cromossomos. Aí, a carioteca, ela vai ser fragmentada e esses cromossomos vão se ligar no meu fuso, sim ou não? O fuso, ele é formado a partir de duas organelas que estão aqui, que são os centríolos. O fuso nada mais é do que microtúbulos de proteína que se ligam aos cromossomos e lá na metáfase, esse fuso ajuda a organizar esses cromossomos aqui no centro da célula, formando o alinhamento, que a gente chama de placa metafásica ou placa equatorial. Tranquilo? Na metáfase, acontece o ápice da condensação dessas moléculas de DNA. Tranquilo ou não? O ápice dessa condensação. Imagina o seguinte, gente. A molécula de DNA, ela tem duas fitas, né? Imagina que ela começa a se condensar, se compactar. Formou um cromossomo, sacou? Então é a molécula de DNA ficar como se você pegasse um fio de telefone. Então imagina esse fio aqui, vou dar uma viajada, mas talvez facilite de vocês enxergarem. Esse fio, imagina que ele tenha várias voltinhas, ele é todo espiralado aqui, tá vendo? É tipo um fio de telefone, tá? Então imagina, várias voltinhas. Isso é a molécula de DNA
sem estar condensada. O que é ela condensada? É quando ela começa a se compactar aqui, ó. Aqui, ó. Ela vai se enrolando e se compactando, se compactando, se compactando, formando uma estrutura, digamos, mais sólida. Tá vendo como que ela fica? Ela fica super enroladinha. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Aqui, ó. A molécula de DNA, ela é dupla fita. São 2 cadeias de nucleotídeos, tá? Então aqui, ó. Imagina que fica super condensado, compactado. É isso. Molécula de DNA compactou. Agora eu vou voltar para o mesmo lugar, né? Mas espero que tenha dado para entender aí, tá? Então, ó, soltão, começou a compactar, metáfase, o máximo de condensação. Inclusive, a gente fala que a metáfase é a fase do cariótipo. Porque é a única fase onde seria possível visualizar esses cromossomos com microscópio, de tão compactado que tá? E qual que é a importância de compactar, gente? Na anáfase, eu vou pegar esse cromossomo aqui, ó. Eu vou pegar o cromossomo, aqui, ó, uma molécula de DNA compactada, aqui a outra. E eu vou dividir essas cromátides irmãs. Imagina se eles estivessem todos soltos aqui, gente. Qual é a chance de você romper essa molécula de DNA? Enorme. Então é importante eu compactar para na hora de eu separar essas moléculas de DNA, eu tenha mais facilidade, tá bom? Então na metáfase, fase do cariótipo, o máximo de condensação. Lá na minha anáfase, eu vou ter a separação das cromátides irmãs. Na minha telófase, eu vou ter a citocinese. Citocinese é o estrangulamento das células, né? Nas divisões de células animais. A célula vai estrangulando e pulou 2 célulazinhas filhas. Então eu consegui distribuir o meu material genético, gerando 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos. Tranquilo, gente? Beleza? Então vamos dar uma olhadinha de novo. Ó, considerando uma mitose típica, a formação dos cromossomos bastante espiralado favorece o quê? Favorece a transcrição dos genes. Gente, transcrição faz parte da síntese proteica, que acontece na intérfase, que é a fase anterior à divisão. Nessa fase, como eu estou lendo a minha molécula de DNA, é muito importante que ela não esteja condensada, sacou? Por isso que ela só começa a condensar na divisão. B. Distribuição do DNA para as células filhas? Claro que sim. Compactando essa molécula de DNA, eu consigo de forma mais eficiente, mais segura, separar as moléculas de DNA para formar células filhas. C. Síntese de proteína, galera. Falou em sintetizar proteína, DNA tem que estar livre, a fitinha solta para ser lida lá, né? As suas sequências nucleotídicas. D. Redução do cariótipo. Não faz sentido. Reduzir o cariótipo? O que é cariótipo? É aquele conjunto de cromossomos ali que você tem, né? Que o indivíduo tem. Tá bom? Então, também dê uma viajada aí. Nosso gabarito, portanto, letra B de bola, tá bom? Galera, divisão celular cai muito, tá? Então é importante que você faça várias questões de divisão celular. Então, espero que tenha ficado claro e que eu tenha conseguido ajudar vocês. Beijo no coração. Até. Fala, galera, tudo bom? Professora Laís aqui de novo, tá? De Biologia. E a gente vai resolver algumas questões do EQ 2018 da UERJ. Tranquilo? É o primeiro exame e a gente vai dar uma olhada na questão 11, uma questão de membrana plasmática que não cai não, tá? Despenca na UERJ. Então vamos dar uma olhada com calma nessa questão. Lê o enunciado aí comigo, ó. A composição assimétrica da membrana possibilita alguns processos fundamentais para o funcionamento celular. Um processo associado diretamente, ó, à estrutura assimétrica da membrana é. Então é uma questão que não é uma questão de transporte de membrana, que costuma ser a questão mais complexa. Ela fala sobre a constituição da membrana. Quando a gente fala
de membrana plasmática, inicialmente, temos que saber 3 pontos aqui, tá? Que são pontos-chave. Primeiro, função da membrana plasmática. Ela está presente em todos os tipos celulares. Procarionte, eucarionte, vegetal e animal. Qual que seria a função dela? Ela vai delimitar o citoplasma. Então, ela separa o meio extra do intracelular. Segundo ponto, ela protege a célula. Não é qualquer substância que consegue entrar e sair da célula, ou interagir com essa célula, ou se ligar e mandar algum estímulo para essa célula. A membrana é a porta de entrada. Outro ponto importante, transporte. E aí a gente precisa de uma aula só para transporte, porque tem muita coisa para falar, tá? Tem vários tipos de transporte. Ela está relacionada à membrana porque a membrana escolhe o que entra e o que sai. Vocês não lembram de permeabilidade seletiva? Isso tem a ver com a composição dela, tá? Além disso, ela também recebe estímulos externos. Ah, como assim? Como uma célula recebe estímulo? Existem receptores de membrana, que são proteínas, e elas ficam assim para o lado de fora da membrana plasmática. Quando uma célula, por exemplo, precisa se dividir para crescimento, desenvolvimento embrionário, regeneração de tecidos, existe toda uma sinalização para que essa célula inicie um processo de divisão. Então, essa sinalização ela é dada pelos receptores de membrana plasmática. Qual é a composição básica de qualquer membrana? É uma composição lipoproteica. Lipo vem de lipídio. Qual é o principal lipídio que compõe a membrana? É o que a gente chama de fosfolipídio. O fosfolipídio é esse cara aqui, ó. Parece até um fósforo, né? Tem uma região polar, que é o glicerol, e tem 2 caudas de ácidos graxos. Essa região, ela interage bem com a água. Essa região não interage bem com a água. Isso faz com que essa molécula seja classificada como anfifílica. Isso vai ser muito importante para a composição da membrana. Imagina que isso aqui seja um fragmento de membrana plasmática. Os fosfolipídios, eles formam uma bicamada. Perceba aqui, ó, uma camada aqui e logo se liga com essa outra camada. Então, o lado extracelular e o lado intracelular, imagina que aqui, né, esteja dando para o citoplasma, né, para dentro da célula, e aqui para o lado externo, tá? Olha o seguinte, as regiões que ficam ligadas em contato com esses meios é a região que interage com a água, é a região polar, o glicerol. Já essa região interna da face da bicamada é a região apolar. E inserida nessa grande bicamada existem proteínas. Essas proteínas elas podem ser integrais, ou seja, elas atravessam a membrana, ou proteínas periféricas. Ó, essa aqui ela só está em contato com o lado externo. Essa aqui só está em contato com o lado interno. Então, o que existe aqui, na verdade, é o que ele trouxe na questão. A membrana, ela é assimétrica. Não é porque eu tenho uma proteína aqui periférica desse lado que eu preciso ter uma exatamente aqui. Até porque uma propriedade que vocês têm que lembrar, assim, vocês têm que respirar essa propriedade de membrana, é o fato dela ser um mosaico fluido. Mosaico, porque é uma grande bicamada com proteínas inseridas nela. Fluido por quê? A membrana, ela não é estática, como a gente olha aqui. Parece que tudo fica parado, né? Só que, na verdade, ela é bastante dinâmica. Por quê? Esses fosfolipídios, o tempo todo, eles ficam fazendo um movimento de rotação e ele dá até algumas cambalhotas, tá? A gente chama de movimentos de flip-flop. Então, a membrana é muito fluida, ou seja, essas proteínas também não ficam no mesmo lugar, elas também têm plena movimentação na membrana, tá? E isso é essencial, porque as proteínas canais, por exemplo, elas conseguem se movimentar para onde a célula está querendo colocar um soluto, né? Ou uma molécula para dentro. Então, tranquilo? Então, vamos lá rapidinho reler para a gente matar a questão, ó.
Ele fala sobre a composição, fala que a membrana é assimétrica e pergunta o que isso tem a ver com a função, qual processo celular está associado a isso. Letra A, ele colocou síntese de proteínas, gente. A membrana é até considerada por alguns uma organela, porque é uma estrutura essencial para células, está presente em todas as células, é uma estrutura assim de proteção, né? Como se fosse um revestimento da célula. Só que não tem a ver com síntese proteica. Aonde acontece a síntese proteica? Lá no meio intracelular, nos ribossomos. Então não tem nada a ver o fato da membrana ser assimétrica com facilitar a síntese proteica. B. Armazenamento de glicídios. A membrana tem como função armazenar glicídios. Quem são glicídios? São os açúcares. Ah, mas tem açúcar na membrana? Olha só, em células animais existem açúcares que ficam acoplados aqui nas proteínas e também diretamente nos lipídios. Essa rede de açúcares aqui fora, a gente chama de glicocálix. Tranquilo? Glicocálix. Somente em células animais. Mas isso não tem a ver com o fato da membrana ser assimétrica. E armazenar lipídios é uma função da membrana armazenar açúcar? Não é, tá bom? Letra C, transporte seletivo de substâncias. Sim. Então, a função dentre as alternativas que está relacionado com membrana, você não precisava lembrar de muita coisa. Mas, pô, a função da membrana, síntese proteica, não faz sentido. Armazenar açúcar também não faz sentido. Transporte seletivo de substâncias? Sim. Olha essa propriedade que a gente falou. A membrana deixa passar quem ela quiser. Tranquilo? Permeabilidade seletiva. Letra D. Transcrição da informação genética. A transcrição acontece lá no núcleo. Também não tem a ver com o fato da membrana ser assimétrico. Então, nosso gabarito para a questão 11 do primeiro EQ de 2018 seria a letra C. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro. Beijão no coração. Fala, galera, tudo bom? Laís aqui, professora de Biologia. E a gente vai resolver mais uma questãozinha da UERJ, tá? Para que a gente consiga revisar alguns assuntos importantes. A gente está revisando o EQ de 2018. E é exatamente a questão de número 37. Acompanhem comigo aí, olha, o enunciado e vamos dar uma discutida aqui. Por conta de um incêndio, uma floresta teve sua vegetação totalmente destruída. Ao longo do tempo, foram observadas alterações no número e na diversidade de espécies vegetais no local, conforme ilustra a imagem. Então ele está falando sobre um local e uma vegetação que foi completamente destruída. Então, estava tudo bem, né? Uma biodiversidade maravilhosa, do nada foi tudo destruído. E aí, ao longo do tempo, foram observadas alterações no número e na diversidade. Ele está mostrando primeiro a rocha nua. Dá um zoom aí na imagem aqui. Eu vou dar um zoomzinho para vocês aqui, ó. Essa questãozinha aqui. Então, ó, rocha nua, tranquilo? Então, sem vegetação, zero biodiversidade, zero biomassa. Aí começa, ó, a partir do, né, passando o tempo, líquens e musgos. São seres vivos que não são muito complexos, tá? Os líquens, gente, eles são associações mutualísticas de fungos com algas unicelulares. Um ganha com o outro e tem obrigatoriedade nessa relação. Musgo são as briófitas, tá? São as plantas mais primitivas que existem. Tranquilo? Beleza? Elas não têm órgãos verdadeiros, não têm vasos condutores, então são plantas mais primitivas. Com o tempo chegaram ervas, pequenos arbustos, depois mata com arbustos, lá para frente pinheiros abertos e lá no finalzão carvalhos, né, junto com toda a biodiversidade que vinha sendo acumulada gradualmente ao longo do tempo. E aí a questão é muito simples. Ele quer saber o nome desse processo aí. Essas alterações caracterizam qual fenômeno? Qual fenômeno? Galera, é uma questão tranquila, tá? De ecologia. Na letra A, ele coloca eutrofização. É muito importante na biologia que você tenha um pouco de noção da formação de palavras.
Nossa, tá maluco, formação de palavra, português. Mas é sério, isso vai te ajudar. Me ajudou quando eu era aluna, tá? Por quê? Na hora da prova você tá nervoso. Você pode falar, caraca, mas pode ser eutrofização, né? Porque sua cabeça te trai. Eu sei como é que é. Você vai lá, aí você marca a resposta certa. Você bota um pontinho do lado da resposta certa. Quando você vai voltar para marcar o X, aí você bate o olho na letra A. Aí tu fala, letra A. Aí rola aquele namoro, tu vai lá e marca a letra A. A certa era que você botou o pontinho do lado. Então a sua cabeça te trai, então você não pode ter dúvida na hora. Ó, eu significa verdadeiro. Trófos significa alimento. Significa nutriente. Então, eutrofização é um impacto ambiental de ecossistemas aquáticos, lagos, por exemplo, tá? Muito comum, onde, por exemplo, despejo de esgoto acontece ali. Você vai ter o aumento da matéria orgânica naquele lago. Gente, matéria orgânica é nutriente. Se você tem um aumento da quantidade de nutriente, você vai ter o aumento da quantidade de bactérias aeróbias. Tem muito oxigênio até agora. Tem muito nutriente. Esses seres unicelulares se reproduzem igual lixo, pô. Então vão começar a se reproduzir. Só que elas são aeróbias, elas usam oxigênio. Então, se você tem um aumento de bactérias aeróbias que usam oxigênio, elas vão acabar usando mais oxigênio. Então a quantidade de oxigênio livre, disponível na água vai diminuir. Porque você aumentou a demanda de oxigênio. O que acontece com o resto da galera? Morre. E aí quando morre, gera ainda mais matéria orgânica morta, só que agora eu não tenho oxigênio. Então eu tenho bactéria aeróbia? Não, eu tenho bactéria anaeróbia, aquela que não usa o oxigênio. Ela precisa decompor essa matéria orgânica morta, mas ela não tem oxigênio. Então ela vai decompor de maneira anaeróbia, gerando substâncias tóxicas, gerando gases que dão mau cheiro naquele lago, e aí a lagoa já foi pro beleléu. Então, esse processo não está relacionado com o que a questão te trouxe, que é reconstruir uma área que foi destruída. Não tem a ver. A letra B te traz amensalismo. Amensalismo é uma relação ecológica. É uma relação ecológica interespecífica. Inter significa entre espécies diferentes, tá? E é desarmônica, o que significa que alguém sai no prejuízo. Isso também não condiz com a historinha que ele te deu no enunciado, mas eu vou explicar aqui para você e dar um exemplo que pode cobrar isso. Existe um fungo chamado de penicillium, tá? Do penicillium foi extraído, foi produzido o primeiro grande princípio ativo do antibiótico, né? O primeiro grande antibiótico, que é a penicilina. Tranquilo? Como que descobriram isso? Os caras lá estavam cultivando bactérias no laboratório, naquelas plaquinhas. Começaram a perceber o seguinte, caramba, mas tem nutriente, né? Elas estão no meio adequado. Por que elas pararam de crescer? E aí foram investigar e perceberam que o fungo penicillium estava presente naquela plaquinha. E o fungo penicillium, ele liberava uma substância naquele meio que acabava afetando diretamente a vida das coitadas bactérias. Sacou? Então o amensalismo ele é marcado por isso. É quando uma espécie libera uma substância
que acaba atrapalhando, matando, desacelerando, né? Atrapalhando outra vida, outra espécie. Sim ou não? Outro exemplo, Laís. Maré vermelha. A maré vermelha, ela é um fenômeno causado pela reprodução aceleradíssima de dinoflagelados, tá? Que são algas com pigmento avermelhado. Quando elas começam a se reproduzir loucamente, elas geram um fenômeno de maré vermelha. A água fica avermelhada por conta dessas algas avermelhadas que têm o pigmento avermelhado. Tá? Elas são unicelulares, tranquilo? Então começam a se reproduzir muito rápido. Elas, quando em uma quantidade exacerbada, elas produzem substâncias que também impactam na vida de outros seres vivos ali presentes, causam a morte de peixes e diversos outros animais marinhos. Então também é uma relação de amensalismo. Portanto, não tem nada a ver com o que o enunciado trouxe pra gente. Ele te trouxe também magnificação trófica. Também é um impacto ambiental e está relacionado a ecossistemas aquáticos. Tranquilo? Como que acontece isso? Imagina que eu tenho um lago, tranquilo? Tenho um lago, tenho algas, tenho crustáceos, peixes, né? Eu tenho aves que sobrevoam esse lago para se alimentar dos peixinhos ali presentes. Imagina esse cenário na sua cabeça, tá? Aí imagina que eu despeje, fique perto de uma indústria ou de uma fábrica que despeje alguma substância que seja não biodegradável. O que é uma substância não biodegradável? É uma substância que não é metabolizada. Não é metabolizada, não é processada. Quando você come um pedaço de pizza, esse pedaço de pizza é rico em carboidratos, né? Você começa a metabolizar, a quebrar, a processar esse carboidrato, essa molécula, já na sua boca. Você metaboliza, absorve o que tem que absorver, o que tu não absorveu, tu joga para fora. Isso é metabolizar. É processar e eliminar aquilo que você não quer reter no seu organismo, aquilo que você não vai se nutrir, né, segurar no seu organismo. Tranquilo? Se uma substância é não biodegradável, como metais pesados, né, como o mercúrio, por exemplo, o chumbo, por exemplo, essa substância não é eliminada. Se ela não é eliminada, ela não vai sair das relações tróficas, ela não vai sair das cadeias alimentares. Então a alga absorve mercúrio do meio. O crustáceo come uma alga só? Não, ele come várias. Então ele vai ter uma quantidade ainda maior acumulada em seus tecidos. O peixe come um crustáceo? Não, não come. O peixe come vários crustáceos. Então ele vai ter uma quantidade de mercúrio ainda maior acumulada nos seus tecidos. Então você tem que lembrar o seguinte: quanto maior o nível trófico, maior o acúmulo de substâncias. Também não tem a ver com uma vegetação na área que foi degradada e começou a se reconstruir. Qual processo ecológico tem a ver com isso? É a sucessão ecológica. A sucessão ecológica é a instalação gradual e ordenada de novas comunidades ao longo do tempo, em um local que foi destruído. Tranquilo? Ó, a primeira comunidade que chega nesse local é a comunidade que a gente chama de comunidade pioneira. Nesse desenho está sendo representada por musgos e líquens. São espécies pouco exigentes. Elas não exigem muitos recursos, como uma quantidade bizarra de matéria orgânica, nem uma quantidade enorme de água. Tranquilo? Então são espécies pouco exigentes, tá? Elas vão começar a formar ali um tapete orgânico, aí elas vão permitir que a água comece a ser acumulada, que sais, matéria orgânica, comecem a ser formados, acumulados ali, permitindo a chegada posterior de outras espécies.
E assim acontece a instalação de uma nova comunidade. E uma nova comunidade. E aí a biodiversidade vai aumentando, a biomassa vai aumentando, a produtividade bruta vai aumentando, mas a produtividade líquida não aumenta. Cuidado! A produtividade bruta é tudo aquilo que é produzido nesse ecossistema. Compara uma comunidade clímax com uma biodiversidade absurda com musgos e líquens. Quem é que produz mais? Produtividade bruta. Comunidade clímax, sem dúvida, produz muito mais. E o que é produtividade líquida? Produtividade líquida é aquela produção que sobra. Então, é assim, produzi muito. Só que eu sou tão complexa que eu consumi tudo que eu produzi. Então não sobra nada. Esse sobra é tipo lucro. Tu tem um salário. Você tem um salário bruto, né? É tudo aquilo que você receberia. Só que tem descontos. O que sobra para você? É o líquido. É a mesma coisa. Então aqui eu tenho uma produtividade bruta enorme, porque produz muito. Produz muito. Só que consome tudo que produz, não sobra nada. Então a produtividade líquida é baixa. E aqui? Produz pouco. No geral, produz pouco. Ou seja, a produtividade bruta é baixa. Só que é tão simples essa comunidade que não há um grande consumo. Então, daquele pouco que eu produzi, sobrou muito, pô. Eu quase não consumi. Se a sobra é maior, a produtividade líquida é maior aqui. Tranquilo, gente? Então, o nosso gabarito, sem dúvidas, letra D de dado. Tranquilo? Você precisava olhar para o esquema, entender a situação que ele te deu. Ele, inclusive, o enunciado, né, foi trabalhado de forma fácil, tá? O enunciado não estava rebuscado, tentando te confundir, não. Olhou para o processo, viu que é a sucessão ecológica. Tranquilo, galera? Espero que tenha ficado claro. Beijaço no coração. Fala, galera, tudo bom? Laís aqui, professora de Biologia. E hoje nós vamos corrigir algumas questões do EQ da UERJ do ano de 2018. Vamos fazer uma revisão, um apanhado, para que você vá para a sua prova mais seguro, tá? Então, em toda questão eu vou buscar dar uma pincelada naquele conteúdo, tá? Não vou só fazer a questão, porque senão não vai te ajudar, né? Vamos relembrar o conteúdo. A gente vai começar pelo EQ de 2018 na questão 8. Abram aí para mim, vamos acompanhar junto, ó. A simetria também é observada na estrutura corporal dos animais, influenciando, por exemplo, a distribuição interna dos órgãos. Uma característica associada à simetria bilateral presente em todos os animais com esse padrão corporal é. Então, gente, olha só. Quando a gente fala de... Deixa meu celular aqui. Quando a gente fala de simetria corporal, eu estou falando de simetria radial ou simetria bilateral. Quando a gente olha para o cladograma animal, vamos observar as simetrias aqui, ó. Se eu falo simetria bilateral, significa que o corpo desse animal, ele tem somente um eixo de simetria. Por exemplo, pensa no seu corpo. Se eu faço um traço aqui, olha, eu encontro dois lados simétricos? Não. Se eu faço um corte lateralizado aqui, ó, eu tenho dois lados simétricos? Não tenho. Nós temos somente um eixo possível para encontrar dois lados simétricos. Se eu faço um corte aqui, olha. Tranquilo? As planárias também são assim. E a gente vai ver quais animais possuem essa simetria bilateral. Só que também tem a simetria radial. Na simetria radial, os animais têm vários planos de simetria. Por exemplo, vou desenhar aqui, eu vou tentar, tá? Não me zoem não, ó. Uma estrela do mar. Então vamos lá.
uma estrelinha do mar aqui, ó. A estrela do mar ficou bem torta, né? A estrela do mar, ela tem vários planos de simetria, quer ver? Se eu corto dessa forma, eu encontro dois lados simétricos. Se eu corto dessa forma, é porque a minha estrela, gente, ficou meio tortinha, tá? Mas olha só, vou tentar fazer aqui de forma com que fique mais simétrico, beleza? Então vamos lá. Cortei assim, um eixo de simetria, beleza? Se eu corto assim, outro eixo de simetria. Então eu tenho diversos eixos de simetria na estrela do mar. Assim como acontece nos quinidários, nos pólipos. Sabe quem são os pólipos? Essa galera aqui, ó. Fica presinha lá no substrato e tem vários tentáculos assim para cima, ó. A boca fica aqui. É do mesmo filo da água-viva. Olhando assim, não dá para entender como existem vários eixos de simetria. Mas se eu olho aqui de cima, o pólipo fica assim, com os tentáculos 360 graus. Então, se eu faço um corte assim, eu encontro dois lados simétricos. Assim também, assim também e assim também. Então, a simetria bilateral vem de lateralidade. Vem de bi. Eu tenho dois lados simétricos que são laterais, um único eixo de simetria. Radial, vários eixos de simetria. Tranquilo, gente? Beleza? Olha só, quando eu olho para o cladograma animal, eu encontro quais filos? O primeiro filo que eu encontro são os poríferos. Quem são os poríferos? São as esponjas do mar. As esponjas do mar, elas são caracterizadas por não terem, tá, tecidos verdadeiros. É um amontoado de células, mas essas células não se organizam em um tecido. Sacou? Deu para entender? Beleza? E a simetria corporal dessa galera aqui, ó, é caracterizada como assimétrica ou radial, mas é muito variável, tá? Então, simetria radial. Os quinidários, simetria radial. Simetria radial. Pensa numa água viva. Uma água viva, tentáculozinhos aqui. Aqui os tentáculozinhos, ó. Boquinha fica bem aqui no meio. Tranquilo? Se você olha por baixo assim, eu tenho vários planos de simetria também. Beleza? Tranquilo? Agora, os plateumintos. Plateumintos como sabe quem? As planárias. Planárias são vermes achatados, olha só. Mais ou menos assim. As planárias, elas têm uma simetria bilateral. Só tem uma forma de encontrar dois lados que são simétricos. Tranquilo? Beleza? Planárias têm uma simetria bilateral. Vou botar o B aqui. Os nemateumintos, que são vermes cilíndricos, como ácaros lumbricoides, também têm uma simetria bilateral. Tranquilo? Os moluscos, como os caramujos, lula, polvo, também têm uma simetria bilateral. Os anelídeos, também bilateral. Os artrópodes, bilateral. Equinodermos, sabe quem são os equinodermos? São as estrelas do mar. Tem uma simetria radial. E os cordados, né? Nós, vertebrados, temos uma simetria bilateral. Gente, presta atenção no seguinte. A simetria corporal tem a ver com o modo de vida do animal. Os animais, eles estão adaptados ao meio que eles estão inseridos. Se eu sou um pólipo, eu sou séssil. Eu fico preso ao substrato.
Como eu não tenho a minha capacidade de locomoção, eu não consigo me locomover, eu sou céssio, tranquilo? Eu preciso o tempo todo estar ligado no que está acontecendo 360 graus. Qual outra característica está relacionada a isso? Eu preciso ter sensor 360 graus. Sensor, sensorial, sistema nervoso. O fato, então, de ter uma simetria radial tem a ver com o fato de ser animais que não têm uma locomoção muito bem definida, eficiente. São animais que precisam estar ligados. É como se o animal ele não tem uma frente e uma costa, sacou? Uma dorsal e uma ventral. Não tem. Frente e trás. É um animal 360. Tanto é que os quinidários também possuem um sistema nervoso difuso. O que é isso? Sistema nervoso difuso. Imagina que aqui eu tenha um pólipo, tentáculozinhos aqui. Existe uma rede de células nervosas que se distribuem igualmente por todo o corpo. Porque o sensorial tem que estar igualmente 360 graus. Sim ou não? Vocês entendem que uma característica leva a outra? E essas características permitem que esses animais estejam adaptados ao modo de vida dele e ao meio que eles estão inseridos. Sim ou não? Sim. Então, como que é o sistema nervoso, por exemplo, dos plateumintos? São animais que têm locomoção. Eles se locomovem, eles vão, né? Depois você joga no YouTube, é bem bonitinho, tá? Uma planária, né? Ela vive em ambiente úmido, lagos, é bem fácil encontrar, beleza? Videozinho dela se locomovendo. Então ela tem a capacidade de locomoção. Se ela tem a capacidade de locomoção, se ela tem uma simetria bilateral, ter uma simetria bilateral significa ter um eixo. Eu tenho um eixo central. Então o meu sistema nervoso começa a ser centralizado. Se o meu sistema nervoso, gente, é centralizado, eu tenho surgimento aqui, ó, sabe como se chama esse sistema nervoso aqui dos plateumintos? Ganglionar. Eu tenho um conjunto de células ao entorno dos ocelos, que são orifícios, né, que permitem a entrada de luz, que a gente chama de gânglio, né? E esse gânglio se estende por um cordão nervoso. E assim é o sistema nervoso da planária. Então, a característica simetria bilateral tem a ver com o sistema nervoso que se inicia, né, começa a ser centralizado. Tranquilo? Tá? E com esse sistema nervoso centralizado, com a centralização dos gânglios, com a presença aqui dos gânglios e dos ocelos em uma região só, eu começo a ter a formação de uma estrutura, né, que a gente chama de cefalização, que é a cabeça. O que é a cabeça? É uma estrutura que abriga a principal região, as principais estruturas nervosas de um sistema nervoso centralizado. A nossa cabeça tem órgãos sensoriais concentrados. Olhos, nariz, boca, ouvidos. O sistema nervoso central está aqui dentro. Então, vocês entendem como as coisas se relacionam? Ter uma simetria bilateral faz com que eu tenha um eixo no meu corpo. Se eu me locomovo e eu tenho um eixo no meu corpo, eu começo a ter a centralização do meu sistema nervoso. Por isso, eu crio a cefalização, que é a ideia de cabeça, é a nossa cabeça. Daqui para frente, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodos e cordados, todos os que têm simetria bilateral
possuem grande cefalização. A água viva tem cabeça? O pólipo tem cabeça? Tem uma região que concentra órgãos sensoriais? Não, é uma rede difusa, distribuída igualmente pelo corpo. Então é muito importante que vocês... nós podemos ter uma aula mais aprofundada disso, porque tem muita característica, relação com muita coisa de adaptação, mas é muito importante que vocês entendam que uma característica leva a outra e que essas características sempre estão relacionadas ao modo de vida do animal. Tranquilo? Então vamos reler o enunciado para a gente matar essa questãozinha aí, tá? Vamos reler, ó. A simetria também é observada na estrutura corporal dos animais, influenciando, por exemplo, a distribuição interna dos órgãos. Uma característica associada à simetria bilateral, presente em todos os animais com esse padrão, de plateuminto até acordados, exceto equinodermos. Letra A, grande cefalização é o gabarito, é o nosso gabarito. Todos que têm simetria bilateral têm cefalização, a formação de uma cabeça. B, organização metamérica. Galera, o que é metameria? É segmento, tá? A metameria, ela se inicia... Cadê? Aqui, os anelídeos já têm segmentação. O que é segmentação? Divisão corporal. Pensa numa minhoca. Ela é cheia de anéisinhos assim, ó. Ela é cheia de segmentos, tá? Plateuminto tem, nemateuminto tem. Não são segmentados, não são metamerizados, tá? Então, nem todos os com simetria bilateral são metamerizados. Não são duas características diretamente ligadas. C. Sistema circulatório aberto. Então, todos aqui com simetria bilateral têm sistema circulatório aberto? Os anelídeos mesmo. Sistema circulatório fechado. Tranquilo, gente? Tá? Beleza? Os artrópodes é aberto. Molusco é aberto também. Cordados, fechado, né? Tranquilo? D. Um sistema digestório incompleto? Não. Ó, o plateuminto tem até um sistema digestório incompleto. Só tem uma abertura. Mas os nemateumintos, eles já têm um sistema digestório completo, tá? Então, não são todos os que têm simetria bilateral que tem também essa característica. Tranquilo ou não, gente? Espero que tenha ficado claro. Esse conteúdo tem muitíssima coisa. Acho que eu até falei demais, mas é muito importante que vocês deem atenção a ele, porque envolve evolução, envolve embriologia, formação de tubo neural, sistema nervoso difuso, sistema digestório completo e incompleto. Então tem vários conteúdos que podem conversar com essa classificação animal, tá? Então a gente se vê de novo. Beijo no coração.